Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Guilherme pelo aceite do convite aqui nessa segunda-feira, mais para o final do semestre, o pessoal participando de forma remota da palestra sobre instrumentação no contexto da engenharia ambiental. Então, o engenheiro Guilherme é ex-integrante aí do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica da URGS, vai falar um pouco mais sobre a experiência dele na área de instrumentação. E nós temos assistindo aqui, então, alunos da Engenharia Ambiental da URGS, da Escola de Engenharia. Eles estão cursando a disciplina de Eletricidade e Instrumentação e agora vão verificar, né, participar dessa palestra para conhecer um pouco mais das aplicações aí, especialmente dessa área voltada ao curso deles, que parece que não é tão claro assim, e eu espero que com a fala do Guilherme vocês consigam vislumbrar perspectivas profissionais ou desmistificar, quebrar alguns paradigmas. Então, boa noite a todos. Obrigada, Guilherme. Eu que agradeço, Viviana, pelo convite, né? Entrou comigo ali por meio do Tozinho. É muito bom poder falar para o pessoal de graduação, assim, eu sempre costumo aceitar esses convites e eu fiz uma pequena apresentação, vou buscar transmitir um pouco dos meus conhecimentos em instrumentação, que é a área que eu acabei focando meus estudos, né? Durante a graduação não era a minha área preferida, mas foi o que me acolheu muito bem depois, e hoje eu tenho orgulho de trabalhar nessa área. Acredito que é muito importante e é muito evoluída. Tem evoluído muito nos últimos anos, né? Então, primeiramente, meu nome é Guilherme, né? Eu sou ex-aluno do PPGE e eu levantei alguns tópicos para nós tratarmos aqui. Eu acredito que pode ser um bate-papo, né? Não pretendo entrar em grandes detalhes de nenhum dos tópicos, que acredito que não seja objetivo, penso em passar mais um contexto geral. Então, vou fazer uma breve apresentação minha, né, das minhas experiências, de onde eu estudei e onde eu trabalhei, com o que eu trabalhei. Depois vou passar um pouco dos conceitos gerais de instrumentação e instrumentação inteligente, né, que a instrumentação inteligente é algo que tem crescido muito nos últimos anos, principalmente com uma grande disponibilidade de dados e medições que a internet, principalmente, nos possibilitou, né? E dentro disso, um contexto ali de por que a probabilidade e a estatística são tão importantes nessa área, a importância dos dados, né, na instrumentação inteligente. Depois eu vou passar um pouco da instrumentação no contexto da engenharia ambiental. Confesso que não é minha área de expertise, mas eu busquei pesquisar algumas áreas que eu achei interessantes, assim, que a instrumentação pode ser aplicada na engenharia ambiental. Junto com isso, algumas perspectivas profissionais na área. E aí nós podemos trocar algumas ideias, né, sobre algum tema que eu possa ajudar vocês, talvez, em alguma situação, ou dúvidas em geral. Então, meu nome é Guilherme Garbosa Pastre, eu sou engenheiro de controle de automação formado pela UX, em Caxias do Sul, em 2017, me formei. E logo em seguida iniciei meu mestrado no PPGE da URGS, né, e terminei o meu mestrado, concluí em 2021. Né? Mas, antes dessas duas principais experiências acadêmicas, em meados de 2011, eu iniciei um curso técnico no Instituto Senai de Tecnologia e Mecatrônica, aqui em Caxias, e foi onde eu tive meus primeiros contatos com eletrônica, programação e até instrumentação. Nós tínhamos uma disciplina específica de instrumentação. Eram conceitos básicos, mas foi uma experiência que me enriqueceu muito para os próximos passos, né? Principalmente nos primeiros semestres de universidade. Em 2012, eu ingressei na UX, né, no curso de Engenharia de Controle e Automação. E na UX, sim, eu trabalhei com diversas áreas da pesquisa acadêmica, embora eu nunca fui oficialmente um aluno de iniciação científica ou bolsista, porque eu iniciei estágios durante o início da minha graduação, já aqui na região de Caxias,
isso é bastante comum devido a peculiaridades do nosso mercado de trabalho, né? Nossos cursos são noturnos e o pessoal normalmente trabalha enquanto está cursando a faculdade, o que é diferente em Porto Alegre das experiências que eu tive, principalmente na Universidade Federal, né? Então, na UX eu tive experiências, né? Então, na área de controle de processos, de eletrônica de potência, eletrônica, processamento de dados, processamento de sinais e instrumentação. Inclusive, meu trabalho de conclusão de curso foi na área de instrumentação para biomedicina, né? Que era um processamento de dados de tomografia por impedância elétrica. A gente buscava reconstruir imagens de sinais cardíacos e respiratórios com base em medidas elétricas do tórax. Né? Em 2018, então, eu iniciei na URGS o mestrado, aí sim, realmente focado em instrumentação, no laboratório do professor Alexandre Balbinot, que direto e indiretamente me ensinou tudo o que eu sei de instrumentação até hoje, porque os livros da graduação foram escritos pelo Balbinot e o meu mestrado eu fiz orientado pelo Balbinot, então é a minha referência na área de instrumentação. E aí no mestrado, eu trabalhei então com instrumentação inteligente, uma parte forte de inteligência artificial e aquisição de dados, otimização matemática, estatística e projeto de experimentos, né? E a minha dissertação foi em cima do sistema de ar-condicionado. Eu vou mostrar um pouquinho, brevemente, do que foi feito e os resultados obtidos nos próximos slides. A minha atuação profissional, como eu disse, desde o início da minha trajetória na graduação, eu já trabalhava na Intral, que é uma empresa de iluminação muito forte aí no mercado nacional. E dentro da indústria eu já tive meus primeiros contatos com instrumentação desde o meu estágio, né? No estágio eu trabalhava com validação de produto. Então tinha os engenheiros que desenvolviam os produtos e esses produtos passavam por etapas de ensaios de temperatura, ensaios de vibração, ensaios elétricos, e depois eles iam para lote piloto, né? Então eu participava de toda essa etapa de realização de medidas elétricas e térmicas dos produtos, e quando era produzido o lote piloto eu também fazia avaliação das medidas de todo o lote piloto. Então eu ensaiava todas as peças que eram produzidas, isso era fontes para iluminação a LED, para levantar os parâmetros de incerteza de medição, incerteza das variáveis de saída, né? Então, a gente sempre avaliava se estavam dentro de um valor aceitável, de acordo com uma distribuição que nós tínhamos em nossos procedimentos, para garantir que aquele produto pudesse ser produzido em escala e ele sempre fosse ter os parâmetros dentro do esperado. Depois passei para projetista de produto, que daí também eu acabei me envolvendo mais ainda nessa parte, porque aí, além de medir essas variáveis, eu tinha que garantir que elas fossem atendidas, né? Trabalhei durante 5 anos, quase 6 anos na Intral, e depois acabei trocando para a Valeo. A Valeo é uma gigante no mercado automotivo mundial, é uma das maiores, se não a maior do mundo no mercado automotivo. Todos os carros que são produzidos no mundo têm algum componente da Valeo, né? E aqui em Caxias, eu era engenheiro de desenvolvimento e a Valeo fazia ar-condicionados para ônibus da Marco Polo, né? Então, eu fazia parte de projeto eletrônico, tanto hardware quanto software, para controladores de ar-condicionado, né? E também participava de ensaios, validações em laboratórios, e ensaios externos e internos, né, em validações em laboratórios, que nós tínhamos uma câmara climática aqui em Caxias, onde eram realizados ensaios, e também fazia ensaios externos. Então, aqui sim, eu trabalhei com muita parte de instrumentação, principalmente para medidas de temperatura e pressão, onde eu desenvolvia tanto hardware quanto software para esse tipo de aplicação. E desde março deste ano, eu estou trabalhando no IHR. O IHR é o Instituto Hercílio Randon. Ele é uma instituição de ciência e tecnologia do Grupo Randon, né? Onde são desenvolvidas as pesquisas
de projetos estratégicos para o grupo, né? Então, inovações disruptivas e todo tipo de inovação que é estratégica para o grupo é desenvolvido no Instituto Hercílio Randon. Aqui, infelizmente, eu não posso passar as minhas experiências mais detalhadas devido ao alto grau de sigilo que esses projetos são envolvidos, mas é um ambiente muito interessante devido à sua característica de pesquisa dentro da indústria. Então, todas as pesquisas são altamente aplicadas, né, em algum problema que se tem para resolver, em 3 áreas principais de conhecimento, que é materiais, eletrônica embarcada e mobilidade elétrica. Então, parando de falar um pouco sobre mim e passando para instrumentação, né, nós podemos começar a falar um pouco sobre o conceito de instrumentação e instrumentação inteligente. Então, o que é basicamente instrumentação? Instrumentação é uma definição bem comum, né? É a ciência que estuda, desenvolve e aplica instrumentos de medição e controle de processos. Então, se nós pensarmos com base nessa frase, instrumentação ela existe desde milhares de anos antes de Cristo, né? Que foi sempre como o ser humano, de alguma forma, né? Então, de alguma forma, o ser humano media alguma coisa, ele entendia alguma coisa. Então, a instrumentação nos ajuda muito a entender e compreender o mundo que nós vivemos de uma maneira que seja palpável para nós, né? Isso tem N aplicações. Se vocês pegarem, por exemplo, Newton desenvolveu uma teoria inteira com base numa observação dele. Para isso, ele teve que fazer medições, né? Seja utilizando equipamentos da época ou outros equipamentos que eram desenvolvidos, né? Então, a instrumentação como um todo, ela acompanha a história da humanidade desde sempre. O que a instrumentação como base ela trabalha hoje em dia? Instrumentação, digamos, mais de senso comum, né? Sensores, transdutores, aquisitores de sinais, medição de incertezas, grandezas físicas, né? Então, o objetivo da instrumentação, de uma maneira genérica, é verificar e analisar os processos físicos que nós temos realizando medidas com sensores, transdutores e adquirindo esses dados. Então, a gente aplica isso para identificar essas variáveis, realizar um monitoramento, nem que seja um simples monitoramento de uma variável, utilizando os dispositivos adequados, ou também para realizar controles e análises de sistemas com modelos definidos, né? Então, desde uma medida direta para um simples controle de temperatura, por exemplo, controle de temperatura de um forno, de um ar-condicionado, em que tu mede a temperatura e realiza o controle dela, com determinado grau de exatidão das tuas medidas e buscando sempre atingir o teu set point, até medidas indiretas em que tu tem um processo talvez muito complicado. Eu lembro de uma experiência que eu tive, conhecimento de um pessoal tendo que medir temperatura dentro de um forno por indução. O forno por indução é uma bobina eletromagnética grande em que são colocados metais lá dentro e o campo eletromagnético faz com que o metal aqueça e possa passar por outros processos. Só que num ambiente desse tem muita interferência de sinal devido à grande quantidade de eletromagnetismo. E o pessoal queria fazer medida de temperatura das peças que estavam lá dentro, então foi um processo feito com fibra ótica na época. Então, ou tem que ser feita uma medida indireta dessa temperatura, medindo correntes, né? Então, todo o processo que tu consegue medir ele, indireto ou indiretamente, ou monitorar, utilizando os dispositivos adequados, é a grande área de atuação da instrumentação, né? Mas e se a gente não tem um modelo definido? Né? Porque pode existir processos que são demasiadamente complexos ou que possuem um nível de incerteza das suas variáveis de entrada e variáveis do processo muito grande e que tu não consegue modelar isso de uma maneira analítica. E aí que entra a instrumentação inteligente na nossa conversa. Instrumentação inteligente é uma área dentro da instrumentação
em que trabalha principalmente quando nós desconhecemos o modelo ou quando o nosso modelo é muito complexo, né, em relação às suas entradas e saídas, e que a gente não tem um total domínio ou um total conhecimento dele, né. Dentro desse cenário, entra muito mais forte a parte de processos estatísticos. Então, acaba que o processamento dos dados e as nossas medições e medições de incerteza, medições de teste de hipótese, elas acabam sendo muito mais aprofundadas para nós garantirmos alguns pontos da instrumentação inteligente. Entra toda a parte de inteligência artificial, sendo com redes neurais para regressão, redes neurais para classificação, máquina de vetores de suporte, algoritmos genéticos para ajuste de hiperparâmetros, a parte de classificação por probabilidades de Bayes, enfim, daí aqui a gente entra num mundo gigantesco, né? E eu deixei em negrito encaixar a questão dos dados. E por que a questão dos dados? Né? A Bibiana me mandou algumas perguntas me provocando, né, antes de para eu nortear minha apresentação, e uma delas era a importância dos dados no processo de instrumentação inteligente, né? Nós temos que pensar que os nossos dados, eles representam o mundo em que nós estamos vivendo, né? Ou o mundo que nós estamos analisando, ou o modelo que nós estamos analisando quando nós entramos mais a fundo no cerne do nosso problema. E de nada adianta tu ter um processo de inteligência artificial ou uma análise estatística dos teus dados. Na realidade, não adianta tu ter um processo de inteligência artificial ou algum outro método que vai te trazer alguma resposta sobre aquele modelo muito afinado se teus dados não representam a tua realidade. E aí é necessário uma grande parte de estatística e de análise de características dos teus dados, a fim de garantir que aquele teu dado representa o mundo que tu está analisando, porque senão tu vai ter respostas que podem parecer corretas e que vão acabar te levando a um certo erro de interpretação. E a Bibiana também me provocou quanto à monetização dos dados. Quando ela falou em monetização dos dados, eu confesso que eu fiquei pensativo, né? Porque em todas as minhas experiências eu sempre utilizei alguns dados, apliquei em algum processo, desenvolvi algum produto e vendi. E daí, quando ela falou em monetização dos dados, eu me lembrei de algo que recentemente aconteceu, que eu descobri uma empresa que faz um processo que se chama labeling, né? Labeling é tu fazer esses quadradinhos em cima dos carros aqui no teu processo de treinamento de uma rede de inteligência artificial. O processo básico de uma inteligência artificial é um processo de treinamento, validação validação e teste, né? Então, para te treinar uma rede, muitas vezes tem que dizer, olha só, eu tenho essa imagem e isso aqui é um carro, isso aqui é um carro, isso aqui é um carro, isso aqui é um carro. Hoje existem processos automáticos que já fazem isso, mas muitas bases de dados é feito manual. E eu conheci uma empresa que o trabalho deles é fazer labeling de dados. Então, tu passa a tua base de dados para eles, eles pegam todos, se fosse um vídeo, por exemplo, eles pegariam todos os frames do teu vídeo e circulariam onde que tem carro, para depois tu possa pegar esses dados já, uma pré-classificação, e aplicar no teu conjunto de treinamento, teste, validação e definir tua rede neural. Então, hoje nós temos um volume muito grande de dados sendo gerados no mundo, mas realmente nós não temos certeza de quais dados são reais, né? Então, esse processo de ter dados de qualidade, eu acredito que vai ser uma certa monetização dos dados, né? Que grandes empresas vão vender dados que representam realmente um determinado processo, um determinado conjunto de interesse, visando prover esses dados para outras aplicações, né? Então, na minha visão, a monetização de dados vem muito por essa parte. E vai Guilherme, ser Oi? tu sabe que essa parte é interessante olhando essa imagem, porque nos lembra, por exemplo, de um aeroporto
onde tem aquela massa de gente se locomovendo e eles fazendo o reconhecimento facial, né, das Exato. pessoas, e daí tem uma base de registros, e aí entra uma questão que a gente nem discute tanto na engenharia, mas que as humanas falam e que eu acho que é muito legal quando a gente vai falar disciplinar até do algoritmo, por exemplo, não racista, de conseguir identificar a imagem de pessoas, mas que não te conduzam a certos padrões de comportamentos, né? Ou se tu quer identificar esses padrões de comportamentos, que padrões são esses? Então é interessante que às vezes a gente fica tanto na engenharia montando o modelo, mas como é importante ter outras áreas para nos ajudar a refinar essas regras de como estabelecer o que circular de fato na imagem, né? Exatamente, exatamente, porque já ocorreram algumas polêmicas, né, com esses sistemas de classificação que acabavam aprendendo a ser racistas por algumas inputs que aconteciam, né? Então, é realmente muito importante até para nível de tendência, né? Tendência é algo que é bastante analisado em qualquer base de dados, né, via metodologia estatística, para verificar se realmente teus dados não são tendenciosos a te dar uma resposta, né? Então, isso realmente é muito importante. E tem outra situação que é, por exemplo, nessa da questão do aeroporto, né, tem as câmeras identificando as pessoas e afins, é a questão da privacidade, né? Porque, por mais que o aeroporto seja um ambiente público, né, essa questão da privacidade dos dados das pessoas, né, ela tem dado muito em alta, principalmente com agora nós temos a LGPD, né, que é a Lei de Proteção de Dados. Então, são são mundos, né, que nós da engenharia nós acabamos não olhando, porque não olhando o tanto quanto deveríamos, né? Porque o nosso trabalho ele acaba muitas vezes se focando em resolver o problema com o modelo que nós temos. Mas é realmente um ponto a se discutir muito para a evolução dos procedimentos. Então, como eu falei, aqui nós entramos na parte de probabilidade estatística, né? Muito além de uma medição de incerteza ou de uma medida de média, que basicamente é média e desvio padrão, que seria o mais básico da estatística que se analisa, nós podemos ter N outras métricas estatísticas para definir vários aspectos da nossa base de dados. Então, nós temos desde uma simples distribuição de desvio padrão para verificação de incertezas, ou testes de variância para verificar quais das tuas variáveis são significativas no teu conjunto de dados, né? Porque às vezes tu tem uma base de dados grande com diversas entradas e tu visa uma saída e fazendo uma análise de variância tu percebe que algumas das tuas variáveis de entrada não influenciam no teu processo de saída e aí tu não precisa utilizar elas. Por exemplo, porque daí tu reduz e melhora o teu desempenho. Ou tinha alguma variável que tu não considerava que ela é muito relevante na tua saída. Então, esse tipo de análise é extremamente importante, principalmente quando vai se fazer design de experimentos, né? Design of experiments, que é o chão do meu orientador ali, o Bob Noe, ele sempre cobrou de nós muito essa visão de realmente fazer o projeto do teu experimento. Eu vou fazer um experimento, vou fazer uma medição e eu vou obter uma resposta e quem me garante que aquela resposta ela é significativa, não é nem se ela está certa ou se ela está errada, né? A minha resposta podia ser sim ou não, mas quem me garante que aquele sim ou aquele não é realmente um dado verdadeiro? Então, para isso tem várias métricas estatísticas que podem ser utilizadas, né? Dentre elas, tu tem uma nova, tu tem análise de potência estatística, que é muito importante, e isso a gente acaba percebendo trabalhando na indústria, que os experimentos, em geral, eles são realizados com poucas repetibilidade, né? Você faz poucas repetições do experimento. E isso acaba te levando a uma tendência
de uma possível tomada de decisão errada por uma resposta que, na realidade, não tinha significância. Né? Nesse exemplo aqui, nós temos o nível de diferenças que tu quer. Quanto menor for a diferença entre as respostas do seu experimento, mais repetições do teu experimento tu deveria fazer para garantir que a resposta que tu obtém é uma resposta verdadeira. Aqui nós temos, por exemplo, uma métrica de regressão, né? Então, uma regressão linear, tu tem um conjunto de dados e está tentando aproximar eles por uma reta, poderia aproximar eles por uma curva ou por uma equação de terceiro grau, uma exponencial, que é muito presente na natureza, ou até um sistema não linear de regressão, né? Então, a estatística, ela é uma área muito forte na área de instrumentação, que por vezes ela é menos vista do que deveria, né? É uma área que ela merece muito mais atenção e é de extrema importância em todos os processos que são gerados na área de instrumentação. Aí, passando um pouco para a instrumentação no conceito da engenharia ambiental, eu fui pesquisar, né, aplicações que eu pudesse trazer, que eu considerei interessantes, porque realmente, como eu falei no começo, engenharia ambiental não é exatamente a minha área de atuação, né? Mas aí eu encontrei exemplos que eu acredito que sejam bem interessantes, né? Que é, por exemplo, processos químicos, né? Processos químicos envolve muita instrumentação, medidas de pH, medidas de concentração, medidas de processos químicos em geral. A instrumentação está presente como uma instrumentação até mais clássica, eu diria assim, em que tu mede concentrações, mede pHs de um determinado composto, uma determinada amostra. Tratamento de efluentes, né? Eu acredito que seja algo bastante interessante e que dá para trabalhar num aspecto de instrumentação inteligente bem legal, porque tu tem uma usina de tratamento de efluentes e tu tem uma entrada que ela varia, porque o teu efluente que tu recebe não é sempre o mesmo, né? E tu tem todo um processo para realizar um tratamento daquele efluente para no final do processo dar a destinação correta, né? Para aquele resíduo. Então, durante esse procedimento, vocês devem entender mais que eu, tem N etapas de filtros, de tratamento químico, e que todos esses processos eles deveriam ser medidos, e seria interessante se com determinadas medidas do teu composto de entrada, tu conseguisse ir ajustando o teu processo ao longo do tempo, visando manter sempre os teus corretos parâmetros de saída, né? Então, tu mede as tuas entradas, mede as tuas saídas, ajusta teu processo para que tu sempre tenha as tuas métricas de resíduo resultante adequadas com as normas do meio ambiente, enfim, né? A emissão de gases e eficiência energética é algo que está muito em alta hoje em dia, principalmente com essa aumento de interesse na área de ESG, geração de reduzir de emissão de carbono, créditos de carbono, né? Então está tendo toda uma área em cima disso. E então, emissão de gases de efeito estufa e eficiência energética, grandes companhias estão se interessando, né? E tem muita pesquisa em cima disso aqui em Caxias, inclusive, boa parte tem vários alunos da engenharia ambiental que pesquisam na parte de eficiência energética que eu conheci. E aqui também nós trabalhamos com instrumentação, emissão de gases. Eu já trabalhei com sensores que mediam o nível de queima de combustível do motor a combustão. Então, tu tinha um nível de oxigênio que era um sensor de oxigênio, na realidade, de acordo com a quantidade de oxigênio, tu sabia que tu estava injetando muito combustível, pouco combustível, se tu estava tendo uma queima adequada, visando redução de emissão de gases de efeito estufa. Eficiência energética, né?
tu tendo uma análise completa do teu sistema, tu consegue melhorar o ponto de operação, né, por exemplo, de um motor ou de um motor elétrico, melhorar o ponto de operação dele para melhorar a eficiência energética e assim reduzir o consumo de energia e estar adequado com essas métricas de ESG, né? Então, as perspectivas para o profissional de engenharia ambiental, eu acredito que tem grandes áreas de atuação. E o que acontece, assim, principalmente nesse mundo em que nós temos muitos dados, né? Vamos falar bastante de dados aqui. De nada adianta eu ter vários dados se eu não sei interpretar eles. Então, para um sistema de inteligência artificial, né, em geral, tu precisa que teus dados sejam, de alguma maneira, interpretados antes de tu realizar o teu treinamento da rede, a menos que seja um processo de rede não supervisionada, com aprendizado não supervisionado, que aí é uma outra área de estudo. Mas eu vejo que o engenheiro ambiental, na área de instrumentação, ele pode apoiar muito na hora de tomada de decisões, na hora de escrita do modelo, na hora de quais dados significam quais coisas. Porque, por exemplo, eu seria capaz de treinar um modelo de inteligência artificial para fazer controle de uma estação de tratamento de efluentes. Mas, para isso, eu preciso saber o que significa, que processos que eu tenho que alterar para, por exemplo, corrigir uma concentração de cloro. Eu não sou especialista nessa área, então eu teria que saber, se eu estou medindo, se eu sei que o cloro tá muito alto, muito baixo, isso é um exemplo, posso estar até falando algo que não faz muito sentido, mas algum aspecto assim, eu preciso de algum especialista na área, que poderia ser um engenheiro ambiental, que me diga, não, para corrigir isso aqui, você tem que fazer tal coisa, e ou esse nível não pode estar tão alto ou tão baixo devido a N fatores, né? Então, essa parte dos dados e do significado real deles, eu vejo que na área desses processos ambientais, o engenheiro ambiental vai ter muita atuação nos próximos anos. Guilherme, até fazendo um Oi. adendo para essa tua observação, nós tivemos uma palestra sobre eficiência energética com pesquisadores da engenharia de energia da URGS, e justamente foi falado sobre isso, né? Na pesquisa deles era uma análise multicritério para decidir onde fazer o traçado de novas linhas de transmissão, evitando áreas de preservação ambiental. E nessa análise multicritérios, quem poderia com maior propriedade estabelecer esses critérios seriam justamente pessoas da área da engenharia ambiental, né? Então, aliar a parte elétrica com o meio ambiente, onde vai passar de fato essa linha, né? E é totalmente isso que tu falou da instrumentação. Exatamente, são áreas completamente correlacionadas, né? Porque efetivamente tu chega a um ponto em que tu necessita de um especialista, né? De vários especialistas em uma determinada área para te conseguir otimizar um processo. Então, esse exemplo que tu trouxe, ele é um exemplo muito bom de onde um engenheiro ambiental estaria atuando junto com engenheiros eletricistas e junto com o pessoal de otimização, possivelmente, para fazer o melhor traçado de linha de transmissão. Essa multidisciplinaridade que o mundo como um todo tem adquirido, né, principalmente assim, se a gente pegar um pós-pandemia, em que todo mundo ficou muito perto, embora estando muito longe, né, é algo que tende a melhorar assim os nossos desenvolvimentos científicos, né, no mundo inteiro. Voltando aqui, tem um exemplo que eu achei interessante, né, que é um exemplo similar ao tratamento de efluentes, que é reciclagem. Reciclagem é um sistema que, se nós pararmos para pensar, tu tem que gerar um produto no final, então esse produto tem que ter certas características, porém o teu produto de entrada é resíduo e tu não tem garantia nenhuma de como que aquele resíduo vai chegar. Não é que nem tu vai fazer um processo com uma barra de aço, que tu sabe que a barra de aço vai ter tanto de comprimento, por tanto de espessura, uma rugosidade X, e que com aquela barra tu faz o teu processo. Aqui é resíduo, tu não tem exatamente um controle sobre a tua entrada. Então tu pode ter mudanças físicas, mudanças bioquímicas, né, que nem é citado ali. E isso é muito difícil de tu modelar para abranger todos os teus dados, todas as tuas hipóteses, né?
Então, tu tem essa tua incerteza nas tuas medidas de entrada, e com essas incertezas tu tem que verificar e corrigir, né, o teu processo para que no final tu consiga ter um produto dentro dos padrões que tu espera. E também nós temos essas, por exemplo, condições ideais de medição estimativas, né, que podem ter combinações discrepantes. O que ele quer dizer com isso? Durante um processo, a gente mede pressão, a gente mede temperatura, a gente pode medir vibração, choques, que nem está mencionado ali, a gente pode medir níveis de, de outros processos químicos, enfim, e que essas variáveis elas têm unidades diferentes, elas têm grandezas diferentes, elas possuem amplitudes diferentes e, em geral, elas estão correlacionadas de alguma forma, seja em primeira ordem uma com outra, ou pode ser em segunda ordem, né? Então, alguma correlação entre as variáveis normalmente existe. E um processo de instrumentação inteligente, com um processo bem controlado, ele te possibilita que tu mapeie essas correlações entre as variáveis e tome uma melhor decisão no teu processo de acordo com as tuas variáveis de entrada. Aqui eu trouxe um exemplo do projeto que eu realizei durante a minha dissertação de mestrado, né, que ele é um processo de controle de temperatura, então tinha uma pesquisa muito forte em cima de conforto térmico, né, que eu acredito que talvez também seja uma área de interesse da engenharia ambiental em algumas especializações, como segurança do trabalho ou controle de alguns processos específicos, né? Aqui eu tinha um ar-condicionado elétrico aplicado em ônibus elétricos, né? Que ele era instalado no teto. E o que foi realizado? Esse ar-condicionado ele era composto por um sensor de temperatura externa, 2 sensores de pressão no compressor, um sensor de temperatura ambiente, um sensor de temperatura do duto, que era onde o ar passava antes da serpentina, e um sensor de temperatura da serpentina. Então, com base no conforto térmico, né, que segundo a Associação dos Engenheiros de Climatização, ali é o estado de espírito que expressa a satisfação com o ambiente térmico das pessoas, ele tinha 6 parâmetros, né, conforto térmico pode ser estimado com base em 6 parâmetros. 4 deles são parâmetros do ambiente e 2 são parâmetros do indivíduo, né? Então, a temperatura do ar, velocidade do ar, temperatura radiante, que é a temperatura de radiação, umidade relativa, atividade metabólica daí é do indivíduo, de acordo com a atividade que ele está realizando, e isolação da vestimenta também, de acordo com a vestimenta que o indivíduo está usando. Dentro desse contexto, um ar-condicionado, ele controla duas variáveis, principalmente, né? Que é a temperatura e a velocidade do ar. Alguns outros ar-condicionados controlam a umidade também, não era o caso estudado aqui. Então, qual que era o objetivo? O meu objetivo era manter a operação do ar-condicionado em modo automático, mesmo se o sensor de temperatura ambiente fosse perdido, né? Visando manter o conforto térmico e também manter consumo de energia. Então, eu tinha duas métricas, né? Era evitar que o aparelho entrasse em modo manual por perda de sensor e assim consumisse uma energia demasiada e não atingisse conforto térmico. E eu fiz a pesquisa era baseada num modelo de regressão que utilizava as medidas dos outros sensores para estimar a medida da temperatura ambiente naquele momento. Então, aqui teve só o resultado, né, de que nós chegamos. Nós atingimos uma medida geral de temperatura com um erro de 1,3 graus Celsius e um erro percentual aqui de 3,6 sobre a média e uma correlação de 0,9. Então, o nosso sistema de sensoriamento virtual, ele foi capaz de estimar a temperatura ambiente, né, de tal modo a manter o aparelho funcionando em modo automático, garantindo assim um menor gasto de energia em relação a se ele operasse em modo manual e também garantindo o conforto térmico dos passageiros do ônibus. Aqui só uma tabela que demonstra os resultados. Então, nós temos aqui na base de consumo de energia, quando o aparelho operava sem o sistema de sensoriamento virtual, sem o modelo de regressão e, portanto, em modo manual, ele
consumia de 10 a 14 quilowatts, 10 a 15 praticamente. E quando ele operava em modo automático, tanto com o sensor físico, o sensor real instalado, ou quanto com o modelo de regressão rodando, ele operou aqui na faixa dos 5 quilowatts até